Pessoal, vamos dar sequência aqui então. Como eu disse no finalzinho do outro vídeo, né, eu ia contar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo quando eu comecei a estudar um pouquinho nas igrejas, os centros espíritas, a entender o que estava acontecendo. Eu peguei, né, aos 22 anos, eu e meu cunhado, nós queríamos fazer um pacto para ficar rico. A gente não queria saber, a gente queria ficar rico. E aí a gente começou a ir nos centros espíritas, de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, e aí só que Quimbanda e Candomblé cobravam muito caro para fazer. Porque envolve magia negra, né? E 10 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, é isso que a gente ouvia. A gente não tinha dinheiro, né? Molecão de bagunça, só queria ganhar dinheiro, achando de ganhar dinheiro fácil, né? E aí, quando a gente batia no centro espíritas, que era Umbanda, eles falavam pra gente, olha, não faça isso, porque não é assim, mas tem consequências, isso, aquilo, outro. Mas nós não tava nem aí, a gente tava cagando, a gente queria fazer e ganhar dinheiro, essa é a verdade. Então, a gente ficou um bom tempo rodando assim, aí a gente desanimou. Vamos comprar um livro São Cipriano, né? E todo mundo fala assim, capa preta, capa de ouro, não sei o quê. E aí, dourada, e tem, cada um tem um, diz que o mais forte é o capa preta, vamos comprar e tal, vamos fazer e tal. A gente não tinha entendimento de nada, né? Eu já tinha ouvido falar do livro São Cipriano, porque o meu tio tinha ficado louco. Eu pensei, olha, posso analisar só a parte do livro, que a gente faz o pacto, porque meu tio já conseguiu isso com ele e tal, não sei o que. Meu tio falou, demorou, vamos comprar. E se a gente vê que não vai dar certo, a gente larga a mão. Tá bom então, né? Compramos o livro, aí gente, a gente viu lá que a gente tinha que pegar, matar um gato preto, tirar o olho do gato preto, pegar uma faca, não sei o que, isso, aquilo, outro, estou dando um exemplo, tá? E fazer o pacto. E o outro era pegar uma galinha preta, pegar um ovo da galinha preta, não sei o que, outro, para poder fazer, gerar um diabinho também, para poder fazer o pacto. Eram complexas as explicações e, além disso, tinha toda uma situação que o ritual que você tinha que dizer, na hora que você estava fazendo todo aquele processo, era em latim. A gente não entendia porcaria nenhuma de latim, velho. Então não tinha como a gente fazer. A gente ficou olhando um pro outro assim, mano, que merda é essa? Como é que a gente vai fazer isso? Não dá, não tem como, cara. Eu falei, outra, eu não vou arrancar um olho de um gato. Jamais, cara. Eu não tinha. Mano, eu gostava de bicho pra caralho. Eu vou pegar um gato pra arrancar um olho de um gato preto, porra, aí é sacanagem. Aí eu falava pra ele assim, poxa vida, que coisa, né, cara? E agora o que vamos fazer? Ah, mano, então deixa quieto, vamos tentar fazer o do ovo então. Aí pegamos o ovo, tentamos fazer, e o ovo gorava, chocava, não servia pra nada, não nascia diabo nunca. Aí beleza, né? Encontramos um senhor um dia, né? Ele é vivo até hoje, né? E, e ele não mexe mais com o espiritismo. Mas ele era quimbandeiro. Quimbandeiro é o cara que mexe mais com magia negra, tá? Só pra vocês saberem, tá? Ele incorpora tudo, aí as entidades espirituais vêm, faz os rituais de magia, ele em si já tem um conhecimento, faz sem necessidade da entidade, faz por conta própria. E aí, esse senhor falou assim, um dia, estava no supermercado, aí ele pegou, olhou para mim assim e falou assim, olha, você pode me acompanhar até na minha casa? Falou assim para mim. Eu falei assim, por que aconteceu alguma coisa? Não, eu tenho uma mensagem para te dar e você precisa ir lá comigo. Você tem visões, não tem? Então você sabe o que eu estou falando para você. Ele falou assim para mim. Eu achei estranho, né? Mas achei estranho dele saber que eu sabia que eu tinha visões né? Então, até aí beleza. E nesse tempo eu morava num local que era uma empresa que fechou e aí lá tinha um cômodo com um banheiro e eu fiquei morando lá de caseiro e ao mesmo tempo olhando as coisas que estavam nessa empresa para que ninguém entrasse lá e roubasse, né? As maquinários, essas coisas, tinha coisa de escritório, tá tudo lá nessa empresa ainda. E aí a empresa fechou e eu trabalhava nessa época na portaria, eu já estava com meus 20 para 23 anos já. Eu trabalhava na portaria e eles convidaram eu para fazer essa parte de zeladoria ali, com a empresa fechada. E já que a empresa tinha fechado e a gente que era porteiro ia ter que ser realocado para outro local, ou de repente nem ia ter garantia nenhuma de continuar trabalhando na empresa que a gente estava, né? De segurança, né? Eu aceito. Me fizeram uma proposta de salário, que eu ia ganhar quase o dobro do que eu estava ganhando, né? E aí, beleza. Eu falei, tá bom, eu fico.
Aí eu fiquei morando lá, nesse cômodozinho com banheiro que tinha, né? Que era tipo uma suítezinha. E, e aí, voltando, só pra vocês entenderem o porquê que eu tô falando isso, eu vou voltar agora no assunto do senhorzinho. Aí ele pegou e falou assim, vamos lá, né? E, e aí, antes desse senhorzinho, eu vou contar outra parte que vai entrar, eu vou encaixar uma história com a outra, vocês vão entender depois no final. Aí ele pegou e falou assim, vamos lá que eu preciso falar com você, tem uma mensagem pra você, isso, aquilo, outro. Eu peguei, tá bom, vamos lá. Eu esperei ele sair do mercado, fui com ele até na casa dele. E aí a casinha dele, que ele mexia com essas coisas, né? Não tinha piso no chão, era na terra, terra mesmo. A casa dele era inteirinha na terra, não tinha piso nenhum. Né? Se olha, a casinha dele era bonitinha por fora, mas por dentro da casa era tudo na terra. E vou explicar o porquê da terra depois também ter sido na terra. Tá? Aí no que ele passou do portãozinho da casa dele para dentro, ele já envergou as mãos para trás e tal, e falou com uma voz meio diferente, né? Eu já sabia que ele tinha incorporado, porque a minha mãe mexia, incorporava em casa, então eu sabia. Aí ele perguntou, você sabe quem tá aqui? Eu falei, esse é o Antônio, né? Ainda brinquei, né? Eu, não é só o Antônio que tá aqui não. Falou assim pra mim. Aí eu falei, tá, mas quem tá aí? Ele falou assim, eu sou o diabo da mata. Falou desse jeito pra mim. Você sabe o que eu sou seu? Eu falei assim, não é nada meu. Você já viu que sou o diabo da mata, isso não é nada meu. Eu falei pra ele, né? Ele falou assim, eu sou um guardião. Fui mandado pra te ajudar. Eu falei assim, me ajudar em quê? Ele falou assim, ó, lá onde você está trabalhando, lá em cima, lá naquela empresa, você ia ser morto depois de amanhã. E eu encontrar você morto lá, com tantos tiros, que eles iam entrar lá para roubar e ia matar você lá dentro. Aí ele falou assim, só que isso não foi por acaso, tá? Foi coisa encomendada, fizeram um trabalho para estragar, zoar a sua vida, acabar com você. Eu falei, mas eu louco, quem fez isso e por quê, né? Ele falou assim, porque a pessoa que queria estar lá no seu lugar trabalhando, né, é que fez isso. Eu perguntei quem é, né, quem fez isso. Ele falou assim, não posso falar quem é, não posso dar um nome, mas eu posso te mostrar. Aí ele falou assim, o que você quer que eu faça? Quer que eu devolva o trabalho que foi feito para você? Eu falei, não precisa fazer isso não. Só mostra para mim quem foi. Aí ele falou assim, mas o que você quer que eu faça com o trabalho? Eu falei assim, sei lá, manda para terra, né? Então tá bom, vou mandar pra terra, mas mesmo assim eu vou dar um couro nele, falou assim, né? Isso aí é pro problema seu, não é meu, eu só não quero problema pra mim, né? Aí ele pegou e falou assim, como você está sendo um garoto bom, não tá pedindo mal pra ele, ele vai ser castigado, mesmo assim. Aí você não vai ter problema nenhum. Falou pra mim assim. Aí ele falou assim, em alguns dias eu te mostro quem foi, em menos de 7 dias eu te mostro quem foi. Você vai saber quem é. Aí, passado esse episódio, aí ele fez lá os trabalhos que tinha que fazer ali comigo na hora. Aí ele falou assim, eu vou fazer uma proteção, uma blindagem para você, tá? Para nenhum mal te atingir, né? Nenhuma demanda, nenhuma macumba, que alguém quiser fazer uma coisa com você depois não vai conseguir. Eu falei, então tá bom, pode ser, legal, gostei essa parte eu gostei, falei pra ele, né? Aí ele falou, você volta lá naquele mercado, não falou mercado, volta naquele estabelecimento lá, que a gente tava lá, me traz vela vermelha, preta e verde e branca. Aí eu levei as velas, né? Aí ele colocou lá, fez o círculo em volta de mim, fez os trabalhos, os rituais lá que tinha que fazer e tal, e fez a blindagem de corpo, né? Que é a proteção, né? Aí, beleza. Passado isso, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Mas fui embora, agradeci tudo. Eu perguntei se ele queria alguma coisa em troca do serviço. Ele falou que desse uma garrafa de marafa pra ele e tava bom. Marafa é cachaça, é pinga, viu gente? Aí peguei, eu fui lá, voltei no comércio lá no mercado, comprei uma garrafa de pinga e entreguei pra ele. E ele ficou lá esperando, né? Entreguei pra ele tudo. E era pertinho também, era tipo na rua de trás, né? Então rapidão eu fui lá. Aí peguei, passado esse episódio, passou uns dias, aí uma pessoa que trabalhava com a gente na empresa lá, apareceu todo estourado, machucado, ralado. Aí começou a sair uns calombos gigantes nessa pessoa, o corpo todo, mas calombo, sabe aquelas bolas, pra você ver alguém com umas bolas nas costas, no braço, não? Começou a sair aqui no poder tudo, aí começou a estourar só pus, saindo tudo.
Aí eu contei essa história com outro amigo meu que eu não sabia que ele era umbanda. Ele trabalhava comigo um tempo, eu não sabia que ele era um bandista. Porque existia um preconceito muito grande antes, né? Então o pessoal não comentava muito sobre esses assuntos, né? Aí eu falei isso pra ele, aconteceu comigo. Ele falou assim, cara, eu sou um da Umbanda, cara. E esse fulano aí, que tá todo estourado aí, ele é do Candomblé, ele é a mulher dele. E ele tá com raiva de você, não sei se você percebeu, porque ele queria estar trabalhando no seu lugar, lá. A empresa estava quase fechando com ele, daí não sei por que a empresa fechou com você. E aí, falei, nossa, então tá explicado. Então foi realmente essa pessoa que me fez esse mal. E hoje ele é vivo, porém ele tem muita dificuldade em andar e tudo devido a essa situação que aconteceu com ele, né? E isso já faz o que? 20 anos já, gente. Então, por isso que eu falo, fazer o mal para os outros tem que pensar muito bem, porque é um ciclo de energia e ela vai voltar e passar por você, ela vai ficar circulando. Se é o bem que você desejou, vai passar para aquela pessoa, vai passar por você, vai ficar circulando, circulando e vai. E essa energia vai gerando mais energias boas. É assim que evolui o planeta, que se evolui espiritualmente, desejando coisas boas, entendeu? E aí, passado esse episódio, né? E voltando ao assunto do começo, que eu queria fazer um pacto, daí eu falei, nossa, cara. Aí eu pensei comigo, eu ainda estava encanado aquele negócio do pacto, eu tinha dado uma desistida uma época, né? Aí eu comentei com esse meu cunhado, né, que a gente estava, que tinha acontecido comigo, né, e quando a gente pretendia fazer o pacto lá atrás, aí eu falei para ele, esse senhor, ele falou assim, pô, cara, então vamos lá falar com ele, ele já ficou animadão, né? Vamos lá falar pra ele ensinar nós a fazer e tal, não sei o que. Se ele não cobrar muito caro, nós vai fazer pra nós e tal, não sei o que. Ah, tá bom, vamos lá então falar com ele. Aí a gente foi falar com ele, ele falou assim, não, eu sei fazer, eu já fiz pra muita gente já. Aí ele pegou e falou, mas o senhor ensina a gente? Eu falei, ensino. Mas quanto você vai cobrar? Olha, você eu não vou cobrar nada. Tá? Do seu cunhado aí, ele me dá o que ele puder. Aí meu cunhado na época deu R$ 300 pra ele, era um dinheiro bom, era um salário mínimo na época. E aí eu ajudei meu cunhado, dei uma metade para ele não ter que dar sozinho, né? Aí ele ensinou para nós. Aí ele falou, vocês vão na mata, meia-noite, vocês acendem as velas, faz isso, aquilo, outro, leva gilete, leva pote para colher sangue, isso, aquilo, outro, um monte de coisa. Coisa pra caralho. Aí compramos tudo que tinha que comprar, que ele passou para nós. Tá nós debaixo de um pé de figueira, no meio da serra, meia-noite, entendeu? Para fazer o tal do ritual. E era longe pra caralho. A gente andou mais ou menos umas 2 horas para chegar nessa figueira, porque essa figueira é um lugar que todos os pais de Santa região iam para essa mata para fazer esse despacho ali para as entidades é, mais pesadas, exigiam que fosse ali. Hoje eu moro a 5 quilômetros de distância desse local. Opa, bati na câmera de novo. Então, gente, aí fomos lá, fizemos, chamamos o bichão, chamamos o Lucifão lá, cadê Lúcifer e nada. Aí desanimamos, viemos embora. Aí passou uns dias, aí eu falei pra ele e tal, nós levamos tudo isso, ele falou, não, mas porque faltou isso e isso. Aí beleza, eu peguei e fui sozinho para fazer. Mas nisso a minha mãe e a minha irmã eram vivas ainda. Aí elas foram comigo, né, fazer, eu fui sozinho, nem avisei meu cunhado, né? Fui sozinho com elas ficou 1 hora antes na estrada me esperando para mim não ter que ficar lá em cima sozinho, que tinha que ficar lá para cima sozinho, né? Não podia ter acompanhantes nem nada, né? Aí tô eu lá fazendo o ritual, meia-noite, aí comecei a escutar passos em volta de mim. Não tava ventando, não tava nada. Era só barulho de grilo no meio do mato, só isso que eu escutava. Aí de repente comecei a ouvir passos em volta, a figueira dava aquelas lapadas com os galhos assim, parecia que queria me acertar, sabe? E não tava ventando, não tava nada. Você olhava em volta, assim, tava tudo quietinho no mato, era só naquele ambiente que eu tava. Aí eu falei, agora vai, ele tá vindo, por isso tá acontecendo isso, aquilo outro. Comecei a chamar mais forte ainda, chamando o bichão e no ritual ali que ele ensinou e tal, e de repente ficou tudo quieto, calmo. Falei, caraca, velho, não deu certo. Aí peguei, juntei minhas tralhas, fui embora, né, desanimadão. Aí minha mãe e a minha irmã estavam subindo a rua, já entrando para entrar na mata, né, que eles ficaram na parte que era uma porteira, que era tipo a entrada de uma fazenda.
Aí ela falou que não aguentava ficar mais lá porque parecia que tinha fogo perto de onde elas estavam, estava muito quente, aquele vaporzão quente que chegava nelas assim, aquele ar gigante, quente. Elas ficou preocupadas, elas estavam indo atrás de mim. Aí, beleza, pegamos o trailer e viemos embora, né? Aí, desisti, né? E o meu cunhado não desistiu, não. Ele continuou tentando lá, de outros jeitos lá, e aí eu vou contar a história dele depois, vocês vão rir, porque é engraçado, viu, gente? A dele foi bem engraçado. Vou contar depois pra vocês, tá? Opa, batendo na câmera. Aí, eu peguei, desanimadão, passou uns 5, 6 meses mais ou menos, assim, eu já tinha desistido já tinha largado mão, né? Assim, é mentira, é mito, é besteira, não sei o que e tal. Aí encontrei um rapaz, não vou dizer porque na época ele tinha seus 40 e poucos anos e eu tinha meus 20 e pouco. Aí ele olhou pra mim assim, ó, eu tenho um centro espírita, eu preciso que você vá lá. Eu, tá, eu falei, mas eu nem conheço você e tal. Ele falou, não, mas você não precisa me conhecer, eu só tô te falando que acabaram de me falar aqui e é pra você ir lá no meu centro espírita que eles querem conversar com você. Eu falei, eles quem? As entidades. Falou pra mim assim. Eu falei, nossa, que legal, hein? Tô famoso, pensei na época, sabe? Aí fiquei curioso, né? Falei, poxa vida, né? A pessoa não me conhece, fala que tem espírito, fala que tem entidade querendo conversar comigo, mas como eu já tinha um pouquinho de entendimento, né? Devido às situações familiares que vinham acontecendo já. Aí eu fui. Aí chegando lá, tem a abertura. E ele era um banda, tá? Só pra deixar já claro pra vocês, ele era um bandista. Aí ele faz os ritual de abertura da Umbanda, tem os cantigos, aí tem os orixá que vem, faz a abertura do terreiro, e aí faz a limpeza, o orixá sobe, aí desce um caboclo com irradiação do orixá. O que é a irradiação do orixá? É que o orixá ele não fala com ninguém, ele só chega, faz a limpeza, faz ali e vai embora. A irradiação do caboclo que vem com a irradiação do orixá é que daí ele fala, ele se comunica com você. Mas ele vem, né, como se fosse aquele orixá, tá? Aí ele veio na radiação, o caboclo veio com a radiação de Ogum. Aí, melhor dizendo, né, pra vocês, que veio Ogum, né, pra ficar claro assim. Aí, antes de atender qualquer pessoa no salão, eu sentei lá no fundinho, na última fileira da cadeira, eu sentei lá, escondidinho atrás de todo mundo, quietinho. Ele só olhou. Aí lá da frente ele fez assim pra mim, assim, ó, pra levantar, mas não falou nada, calado. Só olhou e fez assim. Aí eu falei, comigo? Comigo? Ele. Aí levantei, fui lá na frente, né? Ele pegou 3 espadas de São Jorge, 3. Aí eu pensei, puta, agora apanhei, né? Vou levar umas lapadas aqui. Aí ele pegou e começou a fazer as limpezas lá e tal, no meu corpo e tal, não sei o que, e não falou nada. Pegou o chavetão dele lá e começou a soprar fumaça, tirar. Descartou lá, acendeu vela e veio, não sei o que e tal, e pôs pólvora no chão lá, e pôs fogo comigo no meio do círculo lá e tal, fazendo aquela limpeza pesada mesmo, né? Aí ele perguntou pra mim assim, o senhor tá bom? Falei, tô bem, graças a Deus. Ele falou assim, agora você tá, né? Mas o dia que você for lá no meio da mata, fazer coisa que você não sabe fazer e tá faltando coisa, você vai se ferrar, porque nós não vamos ajudar mais. Falou assim pra mim, opa, peraí, aí já caiu a realidade, né? Peraí, porra, o cara não conhecia o cara não sabia o que eu fui fazer no meio do mato, meia-noite. Aí ele falou assim, ainda deu detalhe de tudo que eu tava fazendo lá. Ele falou, ó, o dia que você for lá, você vai se fuder. Melhor dizendo, põe um bip aí. Você vai se ferrar. O que você viu lá acontecendo na sua volta foi nós lutando, né, contra as outras entidades para que elas não chegassem até você. Porque se elas chegassem até você, você estava ferrado, porque eles iam desencarnar você ali, tá? Você não era para estar aqui, tá? Se você quiser fazer um pacto, aqui, depois da meia-noite tem a virada. A gente trabalha com a esquerda aqui, mas não é para fazer o mal para ninguém, é para fazer o bem, é para tirar energias ruins que os outros colocam nos filhos da casa. Então a gente tem a esquerda para isso aqui, mas se você quiser fazer o pacto, a gente abre uma exceção e faz para você. Mas
tenha ciência de uma coisa, ele falou pra mim. 7, 14 e 21. Cada 7 anos você tem que tirar a vida de alguém para você não ir. Mas quando é 21 anos, não tem jeito. Não adianta você tirar a vida de ninguém, que você vai de qualquer jeito. Ser desencarnado e levar para o plano espiritual. E lá você vai ser um servo de quem veio aqui e realizou o seu pacto. Para te dar dinheiro, fama e riqueza. Falou assim para mim. Aí caiu a ficha, né? Aí eu falei, então deixa quieto, né? Eu não quero fazer nada não, deixa pra lá isso aí, esquece. Aí ele falou pra mim assim, né? Ou um falou pra mim assim, ó, você não se preocupa, nunca vai faltar dinheiro, vai faltar trabalho para você, só você firmar a cabeça que as coisas vão dar certo tudo na hora certa. Não vai faltar nada pra você que nós não vamos deixar, entendeu? Você não precisa disso, entendeu? E, gente, por incrível que pareça, nunca faltou trabalho, graças a Deus, entendeu? Então, toda vez que eu estava num trabalho, parecia outro melhor, e outro melhor, e outro melhor, e assim foi indo, fui, né, melhorando um pouquinho a cada dia, para uma pessoa que não tinha nada na vida, né, só tinha uma bicicletinha para andar, então, foi dando certo, né? E hoje aqui que eu falo com vocês, então eu mexo com programação, sou programador, sou gerente de mercado, tenho meu próprio comércio, né, que eu tenho uma lanchonete também, entendeu? Então, hoje em dia estou indo tocando as coisas de acordo com o tempo que eu tenho. Tenho vontade de montar outras coisas, mas não tem tempo para mexer, então eu estou aqui estudando o que eu posso melhorar para evoluir mais essa parte, né, de investimento. Mas isso não vem ao caso ao vídeo, tira essa parte, vamos para a próxima, vamos continuar o vídeo. Isso foi só para vocês entenderem que quando eles falam que eles vão te ajudar e te dar, eles ajudam de fato. Então, necessariamente, você não precisa ir para o caminho errado para que as coisas dê certo. Basta você andar certinho que as coisas dão certo, né? E aí, gente, eu passei a ter um pouquinho mais de cautela nessas partes. Mas ainda assim não fui pesquisar nem estudar nada disso ainda, sabe? E agora vou ter que dar uma segurada nesse vídeo, já está com 22 minutos já. E vou dar sequência dessa história aqui, porque quando esse senhor que ensinou a fazer o pacto, ele fez a proteção para mim, detalhe, né? Que essa limpeza pesada que o Ogum fez, ele fez a limpeza dessa proteção, ele tirou essa proteção. Porque ele falou que eu não precisava dela, porque eu tinha bons guardiões, então eu não precisava dessa proteção que ele fez, essa blindagem. E essa limpeza que ele fez da espada ali, e a parte da pólvora ali, tudo ali, foi para tirar essa blindagem, para arrancar essa casca que ele tinha feito, né? E aí eu vou contar isso e antes de acontecer desse senhor me chamar na casa dele para me falar que eu ia ser desencarnado lá e tal, o que aconteceu comigo dias antes. E eu vou contar para vocês vão ficar surpresos. Mas eu vou contar no próximo vídeo, porque já estão com 22 minutos e esse vídeo está muito grande, tá bom? Já vou gravar na sequência agora, tá? Já vou fechar aqui, só para dar um corte no vídeo e nós já vamos continuar.